Olá! Nesse segundo tutorial, vamos ver um pouco sobre como encontrar a informação dentro do colaborativo. Vocês já devem estar acostumados um pouco com a interface, como navegar pela ferramenta. Então agora vamos ver como é que a gente encontra as informações lá dentro. Então eu entrei dentro da obra Interlagos. Digamos que eu queira procurar alguma coisa em relação ao documento técnico, ao projeto que está lá dentro. Então, obviamente está em civil, eu vou na pasta do PWG. Algumas maneiras de procurar. A maneira mais rápida aqui, direta, se eu souber a codificação, por exemplo, eu quero todos os documentos que tem a sigla DF, e eu digitar DF aqui e apertar o Enter, ele me traz todos os documentos de DF. Aí eu pego e clico no documento e acho o documento. Essa é uma das maneiras de achar o documento. A outra maneira, que a gente já viu no vídeo anterior, é buscar os filtros. A gente vai falar um pouco sobre filtro mais na frente. A gente pode ainda procurar os relatórios, né? Como a gente viu também no vídeo anterior, a gente tem relatórios no nível da obra e no nível da pasta disciplina. No nível da pasta disciplina, onde a gente está agora, a gente tem alguns relatórios interessantes, como esse relatório / arquivos que tem aqui, dentro do botãozinho relatório. Ao clicar nele, a gente tem acesso a todos os documentos da pasta. Aqui eu só estou vendo 5 documentos porque eu cliquei aqui. Se, digamos, eu colocar 50, eu vejo 50 documentos e assim por diante. Aqui eu tenho as informações com a pasta, estou vendo os documentos da pasta civil, o título do documento, o autor, o estado de fluxo, se tem ou não comentário, quando foi a primeira emissão, qual é a data atual, a descrição do documento e um comentário. Eu posso filtrar, então eu posso colocar em ordem alfabética, e se eu clicar aqui eu crio um filtro. Então aqueles mesmos critérios do DF, se eu clicar aqui, ele me mostra os DF, só peço para mostrar então os que são DF. Então da mesma maneira eu posso clicar os filtros, quando eu clicar nesse vermelhinho eu elimino o filtro que eu acabei de clicar. Então digamos que eu quero filtrar estados de workflow, eu quero ver só os documentos que são aprovados e pagos, eles estão aqui. Nesse relatório eu posso, ao clicar em cima do documento, ir direto para o documento, assim como eu naveguei na pasta. Então ele é um documento bem bacana. Notem que ele abre numa segunda aba. Eu continuo com o relatório aqui na primeira aba. Outra coisa que eu consigo fazer nesse relatório é exportar um arquivo CSV. Então ele exporta, eu clico aqui, a primeira vez ele gera o arquivo e aqui eu consigo baixar o arquivo. Então ele exporta um arquivo exatamente com essa tabela, para eu poder usar isso no Excel, fazer alguma coisa com essa tabela. Outra coisa que eu consigo fazer é o download desses arquivos. Não se recomenda fazer um download massivo, vai demorar um pouco e não faz muito sentido, mas para pequenos sistemas que nem aqui, ó, eu baixei, criei esse filtro para mim do aprovado e pago e eu baixei todos os arquivos, um zip aqui de todos os arquivos aprovados e pagos dessa pasta. Né? Então esse é um tipo de relatório prático e interessante que a gente pode usar e eu aconselho vocês a usarem ele. Vou fechar ele agora. Outro relatório interessante que tem é esse relatório de fluxo. Esse aqui é um relatório que mostra um pouco como é que está a área em relação à aprovação dos documentos. Né? Então eu tenho todos os documentos aqui, eu tenho para cada documento, eu tenho aqui o título dele, a descrição dele, qual é o estado de workflow que ele está, e quando foi que ele entrou nesse estado de workflow e nos estados anteriores. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse documento aqui, cubículo de saída, diagrama de interligação. Ele está no estado para revisão. Então, eu tenho aqui quando foi a data prevista, a data da primeira emissão, ele entrou para análise nessa data, e nessa data aqui ele entrou para revisão. Então, eu consigo ter uma visão geral de como é que está o fluxo de todos os meus documentos. Aqui eu consigo também a mesma coisa, eu consigo limpar e filtrar só o que me interessa aqui, se for o caso, ligando e desligando. Eu consigo também trazer os arquivos obsoletos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui nesse caso aqui, eu tenho a revisão R2 e a R1. Né? Então, quando que foi esse documento foi emitido, quando ele entrou para o obsoleto e quando a versão nova foi carregada. Então, eu consigo ter essa brincadeira. Eu tenho aqui também
como ver os documentos previstos, que são os documentos que não foram emitidos ainda, estão no planejamento, mas não foram emitidos. Eu consigo fazer aquela famosa busca rápida, que eu novamente estou digitando o UDF, né? Então eu tenho aqui esses documentos e assim também eu posso imprimir ou exportar isso para CSV. Então esse é um outro relatório bem interessante, que a gente consegue buscar as informações. Eu consigo também usar aqui as pesquisas aqui. Então eu consigo vir aqui e digitar uma pesquisa. Então se eu digitar aqui, por exemplo, CCM, por exemplo, ele vai me trazer tudo que tem o código CCM na ferramenta toda, né? Então eu posso ir diretamente para o documento. Você vê aqui, foi diretamente para o documento que tem aquele código CCM, está dentro do civil, né? Isso é uma maneira de fazer. A outra maneira que tem, agora voltando, subindo no nível da pasta, lembrando como é que faz, a gente vai vir aqui, Interlagos. A gente também tem alguns outros relatórios interessantes aqui. Eu gosto desse relatório gerencial, que é muito parecido com aquele primeiro, só que ele traz aqui da obra toda, não só da pasta civil, então ele também ajuda bastante. Para ainda nessa linha de buscar informação, a gente mostrou aqui pesquisa, e você tem uma pesquisa um pouco mais, que a gente chama de pesquisa avançada, que você consegue fazer pesquisa por vários critérios, né? No site todo, só nos meus arquivos que foram em determinada pasta, você pode escolher qual pasta que você quer fazer a pesquisa e mais critérios de pesquisa. Enfim, essas são as maneiras com que a gente tem para achar a informação que a gente quer dentro da ferramenta. Lembrando aqui que está paginando, né? Então, se tiver mais documento, a gente tem que ver qual página que está. Tá? Então, assim, essa é a maneira. E uma vez, obviamente, dentro do documento, a gente tem caso a caso, mas no caso de projeto, a gente tem todas as informações aqui sobre o projeto. Né? Depois a gente vai ver com mais detalhe esse formulário no outro vídeo. Então, esse vídeo é mais para a gente ter uma noção de como navegar. A gente já viu no primeiro vídeo aqui como é que a gente busca as informações, ou busca o documento, ou busca a informação que a gente precisa dentro daquela estrutura de pasta.